Graça do Altíssimo, mais uma exposição da Palavra do Senhor. Mas o encontro que nós temos aqui da Bíblia, esse canal cristocêntrico que está aqui a seu dispor para você vê-lo a hora que você quiser. Eu quero aqui falar sobre um tema especial, quero falar de uma pessoa que foi totalmente diferente, cheio da graça e do poder de Deus e que realmente foi marcado no livro de Atos 6. Estevão, um servo especial. Espero que possamos falar deste homem de Deus que realmente é mencionado no livro de Atos e ele foi um dos 7 homens escolhidos para servir nas mesas, encarregado pela distribuição dos alimentos entre os membros da comunidade cristã em Jerusalém, onde a sua história principal está registrada exatamente no capítulo 6 de Atos. Quer saber um pouco mais sobre Estevão? Vem comigo! Bom, queridos, eu não posso aqui começar a adentrar o assunto se nós não pudermos chamar você que ama a palavra de Deus, que principalmente sabe o quanto é difícil a palavra de Deus entrar em lares, principalmente para quem fala da palavra de forma séria, sem brincadeira, sem ficar trazendo palavras aleatórias ou até mesmo encaixar coisas que agradam as pessoas que não estão na Bíblia. Se você gosta da Bíblia de forma clara, direta, eu peço que você se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, onde você puder e envie para as pessoas que você ama, tanto o canal como esse estudo. Dito isso, sem demora, sem delongas, vamos falar um pouco sobre Estevão. Falando sobre o capítulo 6, eu lhe aconselho a ler, é rico, é muito precioso esse capítulo que demonstra aí de forma inequívoca essa pessoa tão especial. Nesse capítulo 6, nós vemos que há um problema na comunidade cristã primitiva de Jerusalém. Os discípulos perceberam que a distribuição diária de alimentos entre os membros mais necessitados da comunidade estavam causando um descontentamento entre os judeus helenistas e os judeus hebreus. Bom, queridos, os apóstolos então propuseram uma solução. Eles falaram, vamos escolher então 7 homens, onde vai ter que ter certos requisitos. Não é somente escolher 7 pessoas, 7 homens que a gente tem afinidade, ou 7 homens que sejam muito próximos de nós, não. Existe sim uma exigência mínima. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para se encarregarem da responsabilidade, permitindo que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ministério da palavra. Então, queridos, esse acontecimento, e olha que eu estou resumindo muito, eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo. Eles escolheram 7 pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Entre eles estava Estevão, que foi exatamente um dos escolhidos. Ele é descrito como cheio de fé e do Espírito Santo. Para ele ser descrito desta maneira, nós podemos aqui determinar que ele não era aquele homem que dizia ser. Ele era, ele demonstrava, ele era reconhecido. E por aí você já começa a diferenciá-lo, a ver que ele era especial. Estevão não era uma pessoa qualquer. Ele não era uma pessoa que poderia, por exemplo, ele era uma pessoa que tinha uma palavra, então ele precisava de ter aqueles quadros que ficam na parede dizendo que ele era doutor. Não, ele tinha a palavra simples, porém cheia do poder e graça do Senhor. Bom, queridos, além das suas responsabilidades práticas na distribuição dos alimentos, Estevão começou a realizar milagres e grandes sinais entre o povo. Isso atraiu a atenção de alguns membros da sinagoga judaica chamada dos libertos, que começaram a debater com Estevão. O debate de Estevão com seus oponentes acabou levando-o ao Sinédrio, o tribunal judaico. Lá, ele fez um longo discurso que se encontra em Atos, no seu capítulo 7, versos 2 até o 53, no qual eu peço humildemente que você o leia. É um discurso excepcional, excelente. É uma declaração de fé, é uma declaração de embasamento bíblico. É uma pessoa que defendeu, é um apologeta. E, queridos, resumindo o que ele pode ter dito lá, ele traçou a história de Israel desde Abraão até o templo construído de Salomão. Ele enfatizou como ao longo da história o povo de Israel muitas vezes resistiu aos mensageiros de Deus e como eles foram responsáveis pela morte de profetas. Ele acusou
os seus ouvintes de serem duras cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, resistindo ao Espírito Santo, assim como seus antepassados o fizeram. Queridos, eu não posso dizer que esse discurso foi leve, porque realmente foi pesado, mas foi necessário. Posso dizer que, inclusive, esse discurso provocou uma reação intensa. O Sinédrio ficou furioso com Estevão. E ele, cheio do Espírito Santo, teve uma visão do céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Ele proclamou o que viu e o que enfureceu ainda mais a multidão, queridos. Eles o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orou, pedindo a Deus que perdoassem aqueles que o estavam matando. E ele também disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Após essas palavras, ele adormeceu. Queridos, eu não posso, diante de todo esse relato desse homem de Deus diferenciado, nós podemos aqui afirmar que ele contagiou, porque a sua história, destacada pela fé, coragem e disposição de morrer pela sua convicção e verdade do Evangelho, queridos, essa morte, a morte de Estevão, ela também foi marcante, a tal ponto que um jovem chamado Saulo, que mais tarde nós sabemos que se tornaria o apóstolo Paulo, ele esteve presente nesse evento da morte de Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. E é claro que isso marcou aquele jovem e futuro apóstolo. Bom, queridos, eu também posso dizer que a morte de Estevão, ele acabou também sinalizando e representando o início de uma grande perseguição muito mais ampla contra os seguidores de Jesus em Jerusalém, que por sua vez levou à dispersão dos cristãos e à expansão do evangelho para além das fronteiras de Jerusalém. A importância de Estevão não foi somente em defesa do evangelho, mas foi o sinal de que o evangelho deveria expandir, ainda que houvesse perseguição, ainda que houvesse crítica, ainda que houvessem aqueles que odiavam o Evangelho de Cristo. Ele, mesmo em sua defesa, orou para que o Senhor os perdoasse, todos aqueles que o estavam matando, e pediu que o próprio Deus recebesse o seu Espírito. Queridos, eu espero que o exemplo, a força, a fé e a unção deste homem possa inspirar você para cada dia mais ser um servo, ser uma serva melhor, para que alcance maiores, melhores passos diante do Evangelho. Que diante de toda lacuna ou de todo espaçamento que há entre você conseguir e o que você quer, isso diminua a ponto que você chegue ao seu objetivo. Que você nunca duvide da sua capacidade e que você sempre entenda que você pode ser cheio assim como Estevão foi. Estevão não foi um homem cheio da presença do Senhor, porque é uma exceção que isso aconteça nos dias de hoje. Nos dias de hoje foi prometido para que todo aquele que nele crê seja cheio da presença do Senhor.